Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estudos para nós. Agradecendo sempre a Deus por isso e agradecendo a companhia de vocês. Para iniciarmos as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta do Albertim. Queridos irmãos, boa noite a todos, estejamos todos com Deus. Vamos elevar nossos pensamentos às altas esferas espirituais, para entrar em sintonia com esses irmãos superiores. E mais uma vez, que as palavras que Chico Xavier psicografou sejam um bálsamo de amor para a nossa existência. Agradecemos ao querido Deus pela oportunidade e todos, então, vamos nos entrelaçar nessa harmoniosa fraternidade e absorver todos esses ensinamentos da espiritualidade superior. Obrigado, Pai, que assim seja. Hoje é o nosso 30º encontro, estudando Paulo e Estevão, e eu vou sair dessa página, parando inclusive de compartilhar, para poder abrir o texto do livro. Nós estamos no capítulo 10, então vamos lá para o trechinho onde nós havíamos parado. O capítulo 10, o título do capítulo 10 é No Caminho de Damasco. Após a morte de Abigail, Saulo ficou alguns dias na casa de Ruth e Zacarias, os pais adotivos de Abigail. Era uma casa de zona rural, um sítio, uma chácara, de onde eles tiravam a sua subsistência. E ele estava conversando com Zacarias a respeito da figura de Ananias. E a gente pode observar pela conversa que Saulo não havia ficado satisfeito por Zacarias ter permitido que um cristão convertesse Abigail ao cristianismo. E isso o incomodava profundamente. E a conversa começou a começou a ficar assim um pouco tensa entre os dois, porque Saulo, na sua defesa de Moisés, ele chegava a ser extremamente duro de coração, além do que era extremamente orgulhoso por ser judeu. E aqui a conversa, né, entre eles foi justamente pelo fato de não ter gostado de Zacarias ter permitido que um cristão convertesse Abigail. E além do, assim, aí mais ou menos ele fala para Zacarias sobre o compromisso dele em relação à lei de Moisés. E ele diz então para Zacarias, que já estava surpreendido pela postura de pela postura de Saulo. Vejam bem, gente, fazia 3 dias que Abigail havia morrido e Saulo já se deixava levar por aquele sentimento de orgulho e de ódio contra o Cristo e contra os cristãos. Nem mesmo o que ele sofreu, nem mesmo o baque que ele levou com a morte de Estevão e depois a morte de Abigail, conseguiram fazer com que Saulo descesse do orgulho onde ele se colocava. Duplo orgulho, né? Pela posição em que ele se encontrava, como um doutor da lei, um rabino, no lugar de Gamaliel, e por ser judeu. E a sua defesa
quase intransigente da lei de Moisés. E ele diz, então, para Zacarias, que ele precisava encontrar Ananias, a fim de castigá-lo devidamente. E foi aqui que nós paramos, mais ou menos nesse trechinho. Então, dando continuidade, o Murilo vai dar continuidade, então, à nossa leitura a partir daqui, então. Pode continuar, Murilo. Oi, não sei boa noite. Se foi exatamente nesse parágrafo ou no seguinte que nós paramos, sinceramente eu não anotei. Tá, vai desse, mas que é isso, Saulo? Uhum. Tá. Que é isso, Saulo? Objetou Zacarias, penosamente impressionado. Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito de compleição sensibilíssima e afetuosa sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. O conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal desse velhinho, bom e honesto. E queres puni-lo pelo bem que ele nos fez a criatura inesquecível? Mas é a defesa da lei de Moisés que está em jogo, respondeu o moço tarcense com firmeza. Entretanto, advertiu sensatamente Zacarias. Revistando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. O doutor da lei esboçou um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas valendo-se da sua hermenêutica, considerou com sagacidade. Mas uma coisa é estudar a lei, e outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados como necessitas podar as árvores da tua chácara. Fez-se prolongado silêncio. Absortos em profunda meditação, separados mental e intimamente, foi Saulo quem retomou a palavra perguntando: Desde quando Ananias se ausentou destas paragens? Há mais de 2 meses. E chegastes a conhecer o rumo que tomou? Abigail disse-me que ele fora chamado a Jerusalém, a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil que por lá se criara com a perseguição. Ou seja, o ciclo se fecha, né? O Sim. Ananias ele foi chamado a Jerusalém, né, para consolar os mais necessitados, para dar aquele reforço, justamente por causa da perseguição que Saulo instaurou ali em Jerusalém, né? Isso, é. Pois a sua nefasta influência será igualmente jugulada pelas forças da nossa vigilância. Regressando à cidade amanhã, como pretendo, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. Zacarias não conseguiu dissimular o seu desgosto e sentenciou: Na simplicidade da minha vida rural, não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém. Mas, enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus mistérios profissionais. E não devo intrometer-me nas providências que mais convenham. Saulo deixou-se ficar longo tempo pensativo, para em seguida imprimir novos rumos à conversação. No dia seguinte, muito consternado, regressou à cidade, ansioso por encher o vácuo do coração, perdido no labirinto das horas vagas.
A ninguém revelou a grande amargura que lhe ia na alma. Fechando-se em mutismo absoluto, retomou as funções religiosas, de semblante carregado. Ao sol claro da manhã alta, vamos encontrá-lo no sinédrio, interrogando um auxiliar de serviço com vivacidade. Isaac, cumpriste minhas ordens para os informes desejados? Sim, senhor. Encontrei entre os prisioneiros um rapaz que conhece o velho Ananias. Muito bem, disse o doutor de Tarso, evidentemente satisfeito. E onde mora o tal Ananias? Ah, lá isso ele não quis dizer, apesar do muito que insisti, alegou que não sabia. Entretanto, é possível que esteja mentindo, ajuntou Saulo com rancor. Esses homens são capazes de tudo. Providencia já, para que ele aqui compareça quanto antes. Saberei como arrancar-lhe a verdade. Como quem já lhe conhecia as decisões irrevogáveis, Isaac obedeceu com humildade. Daí a 1 hora, mais ou menos, 2 soldados penetravam no gabinete, acompanhando um rapaz de fisionomia miserável. Sem trair qualquer comoção, Saulo de Tarso mandou que se recolhessem à sala de punições, onde iria ter com o prisioneiro dentro de alguns minutos. Terminada a escrituração de alguns papiros, dirigiu-se resoluto ao salão dos castigos. Existia um salão dos castigos ali no Sinédrio, não? Pois é. Muito semelhante ao que acontecia na época da Inquisição, né? Uhum. Nos calabouços das grandes igrejas tinha também, né? É. Alinhavam-se ali todos os instrumentos odiosos e execráveis das perseguições político-religiosas que envenenavam Jerusalém nos embates da época. Depois de sentar-se enfaticamente, o moço de Tarso inquiriu o mísero encarcerado com aspereza. Teu nome? Matatias Johanan. Conheces o velho Ananias, pregador ambulante da Igreja do Caminho? Sim, senhor. Desde quando? Conheci-o nas vésperas de minha prisão, que se verificou há 1 mês. E onde reside esse adepto do carpinteiro? Isso não sei, exclamou o interpelado em voz tímida. Quando o conheci, morava num bairro pobre de Jerusalém, onde ensinava o Evangelho. Mas Ananias não tinha pouso certo. Veio de Jope, estacionando em diversas aldeias, onde pregava as verdades de Jesus Cristo. Aqui vivia de bairro em bairro, no seu piedoso mister. O moço tarcense não prestou atenção naquela atitude de profunda humildade, e franzindo o sobrolho, acrescentou ameaçadoramente. Achas que podes mentir a um doutor da lei? Senhor, eu juro, dizia o jovem ansiosamente. Saulo não se dignou fixar-lhe o gesto suplicante. Dirigindo-se a um dos guardas, exclamou, impassível. Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária. Aplica-lhe o tormento das unhas. Acredito que, por esse processo, não se animará a prosseguir na dissimulação da verdade. A ordem foi logo cumprida. Aguçadas pontas de ferro foram tiradas de um grande armário cheio de pó. Em poucos instantes, Júlio e o companheiro, depois de amarrarem o pobre rapaz num tronco rústico, aplicavam-lhe os instrumentos pontiagudos nas pontas dos dedos, provocando-lhe gritos lancinantes. O jovem prisioneiro clamava em vão suas dores atrozes. Os verdugos ouviam-no com indiferença. Quando o sangue começou a gotejar das unhas arrancadas violentamente, a vítima bradou em altas vozes. Por piedade, confessarei tudo, direi onde ele está. Tende compaixão de mim. Saulo ordenou... Só um instantinho, Murilo. Vejam a que se chegava, não é?
eles estavam na mais alta corte política religiosa de Jerusalém. E havia uma sala de suplícios. Sim. E aqui a gente toma conhecimento de um dos tipos de suplícios que eles faziam, por ordem de Saulo. Sim. Tudo para poder descobrir onde estava o velho Ananias. Então, gente, vejam a que ponto chegava o tormento íntimo de Saulo, porque no fundo, ele já era extremamente infeliz desde a morte de Estevão. Desde a morte de Estevão, esse rapaz, que tinha uns 30 e poucos anos, não encontrava mais sossego. E lembrando, o que aconteceu entre ele, Estevão e Abigail, só eles sabiam. Saulo não abriu seu coração com ninguém, e nem Abigail contou nada, não falou nada contra Saulo para Ruth e Zacarias. E também ninguém sabia da vida íntima de Saulo. E ele vivia nesse tormento, dizendo que de um lado queria defender Moisés, e por outro lado, ele não tinha sossego, ele não tinha paz de espírito. Então, dá para imaginar, assim, como fala, assim, o mau humor, né? O mau humor, o ódio, a raiva que ele carregava no peito, tornando-se uma pessoa de trato muito difícil, que não se sensibilizava pelo padecimento de outros que eram seus irmãos judeus. Ele não se sensibilizava por essa dor. E chegando a esse martírio, né, do próprio Estevão e de tantos outros a quem ele havia mandado prender. Então, esse é o mundo íntimo que Saulo carregava. E nem mesmo o sofrimento causado pela morte de Abigail conseguiu fazer com que amainasse esse ódio, esse furor que ele tinha contra os cristãos, né? Pode continuar, Murilo. Saulo ordenou sustassem a punição por momentos, a fim de ouvir as novas declarações. Senhor, acrescentou o infeliz entre lágrimas, Ananias não se encontra mais em Jerusalém. Em nossa última reunião, 3 dias antes de cairmos no cárcere, o velho discípulo do Evangelho se despediu afirmando que ia fixar-se em Damasco. Aquela voz lamentosa era um eco de profundas amarguras a se represarem no coração moço, mas repleto de penosas desilusões da vida. Saulo, entretanto, parecia não ter olhos de ver sofrimentos tão comovedores. É tudo quanto sabes? Perguntou secamente. Juro, tornou o rapaz humildemente. Diante daquela afirmação categórica, transparente no olhar sincero e na inflexão da voz comovente e triste, o doutor da lei deu-se por satisfeito, mandando recolher o prisioneiro ao calabouço. E aqui a gente fica imaginando também, né, que não era dado nenhum tipo de tratamento para as feridas, né, que eram causadas ao torturado, né? Nada. Isso sem contar o ambiente infecto daqueles lugares onde eles ficavam prisioneiros, né, gente? Não dá nem para imaginar, né, a situação, não cabe no nosso pensamento. Pode continuar, Murilo. Daí a 2 dias, o moço tarcense convocava uma reunião no Sinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram ao chamado sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu os motivos da convocação. Amigos, declarou ciosamente,
há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém, com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos exportados da Galiléia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres do templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando, assintosamente, com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente esses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas, ainda agora, chegam-me notícias alarmantes de Damasco, a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Aqui ele deu aquela forçada Sim. na situação, né? Porque ele não sabia, na verdade, o que Ananias estava fazendo lá, né? Sim. Se ele estava saindo pregando o evangelho ou se ele estava escondido em algum canto, né? Então ele jogou aqui, né, uma situação para ficar uma coisa grave para conseguir a aprovação, né? Porque é Isso. uma questão particular dele com Ananias, né? Sim. No fundo. Não tinha mais a ver com a defesa de Moisés, nem nada disso, né? Sim. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Propõe, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa a que sirvamos. Bastar-me-á, tão só, o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes de reduzida assembleia. Faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel, e o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis, com ampla autorização para agir discricionariamente. Os presentes abraçaram o jovem rabino, com muitos ecômios, ao seu espírito arguto e enérgico. Nossa, Emmanuel agora aqui jogou o dicionário para a gente ter que pegar 3 palavras numa frase. Oi? Essa daqui, ó, discricionariamente deve vir de discrição, né? Então, Sim. que ele agisse com discrição. Agora, esse encômios, a gente precisa procurar depois para saber o que significa, tá bom? Sim. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior, com a emancipação política de Israel. Alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir. Verdade é que sofria amargamente
com a derrocada dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas, ao serviço de Deus. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis, que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes, desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Interessante essa descrição de Emmanuel aqui, que parece que ele está descrevendo um moribundo, né? Alguém que está perto da morte e começa a rever, né, toda a vida e tudo mais. E era justamente o que estava prestes a acontecer com Saulo, né? Saulo ia morrer e ia surgir Paulo, né? Paulo, sim. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel preconizavam, para isso, a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo o que considerava dever, ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde, então, a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam assombro. Por mais que esse era o tormento de Saulo, né, Murilo? Sim. Embora ele defendesse a lei de Moisés, assim, de maneira inflexível, a lei de Moisés não lhe proporcionava paz ao coração. E ele achava que exercendo as suas funções de rabino e exercendo as suas funções como doutor da lei, ele encontraria essa paz. Mas isso não aconteceu, ainda mais depois do ocorrido com Estevão e Abigail. Então, ele jogava para essa infelicidade íntima, esse tormento íntimo que ele sentia, ele centralizava como, assim, contra os cristãos.
né, como sendo combustível para fazer com que ele ficasse mais ainda irado em relação aos cristãos. Deixa eu ver se o próximo parágrafo é muito comprido. Não, é mais um pouquinho. Pode continuar, Murilo. Daí a gente já passa para a Elaine. Mais esse parágrafo. Tá bom. Por mais que os companheiros lhe chamassem atenção para os primeiros quadros de Damasco, que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio. Parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sob o sol de brasas, a pino, do meio-dia. Embalde, foi convidado à refeição, detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso. Esperou que terminasse o leve repasto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Isso, Murilo, tá bom até aí, que agora a gente já, para dividir um pouco a leitura, a gente passa para a Elaine, mas cá entre nós, gente, a viagem devia estar sendo assim emocionante, né? Porque, primeiro, para chegar até Damasco, Damasco faz divisa com Israel até hoje. Aliás, a Síria faz divisa com Israel até hoje. Mas a viagem não devia ser nada agradável, tanto pelas questões materiais, né, do calor aí, do sol, enfim, como também em relação ao mundo íntimo, o estado de ânimo em que Saulo se encontrava. Tudo levava a crer que ele estava assim à beira de uma exaustão mental, exausto mentalmente, né, por tudo e emocionalmente também. Só que ele não sabia trabalhar com esses sentimentos. E as leis de Moisés não o ajudavam a encontrar serenidade para o tormento íntimo que tomava conta dele. Então, realmente, a viagem não foi nada fácil em nenhum aspecto, tá bom? Deixar agora que a Elaine continua. Obrigada, Murilo. Imagina. Pode continuar, Elaine. Aliás, eu vi que a Elaine estava lá, mas não sei se ela continua lá. Se ela continua ali no grupo. Ela saiu e entrou de novo. Acho que ela não conseguiu liberar o microfone. Acho que agora sim. Agora sim, Elaine. Boa noite. Boa noite. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corim tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Por que esperava Abigail, através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura? Recordava os amigos mais eminentes, e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, que afrontara sua autoridade política religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo, para que seu coração nunca mais os esquecesse? A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios
entre os vultos mais destacados da sua raça. Enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail, que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos, pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos e os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava. Comprimiu o coração em uma atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração, precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genefluxo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido, a princípio, uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trema e receosa: Quem sois vós, Senhor? Areolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Pessoal, Então, só um instantinho aqui, Elaine. Nós estamos aqui
na famosa passagem, né, conhecida por tanta gente, tantos citam essa passagem, quando Jesus se mostra a Saulo, e Emmanuel vai descrevendo isso de uma maneira como dizendo que as coisas foram acontecendo de uma maneira natural e, ao mesmo tempo, inevitável. Porque Saulo não estava esgotado fisicamente por causa da viagem. Ele tinha um preparo físico admirável, porque sempre se dedicou à prática de esportes. Então, ele tinha resistência física para uma viagem dessa. O problema era o seu mundo íntimo. Mentalmente e emocionalmente, ele estava esgotado. E Emmanuel vai colocando essa situação para a gente, como se a gente estivesse ali acompanhando o desenrolar da cena, até ele cair, até Saulo cair. Mas lembrando, eles estavam sob um calor escaldante do meio-dia, numa região desértica. Então, para os outros que o acompanhavam, os 3 que acompanhavam Saulo, era normal considerar que Saulo tivesse sido apanhado por uma vertigem, devido à alta temperatura e ao rigor da viagem. Mas não era nada disso. A questão ali, o que se passou naquele momento, só foi presenciado por Saulo. E os outros consideraram como se Saulo tivesse sido acometido por uma vertigem. Então, Emmanuel vai colocando a narrativa de maneira como se a gente tivesse mesmo acompanhando ali, passo a passo, a viagem. E mostrando para nós em que tormento íntimo Saulo se encontrava. E a consequência natural e inevitável. Tanto é que ele já começa a mostrar aqui para nós uma característica da sua personalidade. Nesta pergunta. Quando ele... Aqui, cadê? Pera lá. Tá aqui para baixo. Aqui, olha. Quem sois vós, Senhor? Assim ele se dirigiu a Jesus pela primeira vez, já mostrando para nós o que estava por trás daquele Saulo. E o quanto ele era querido por Jesus, para que Jesus o buscasse, fosse até ele. E a maneira como Emmanuel nos descreve a maneira como Jesus se apresenta. Gente, Jesus, aliás, o nosso Sol é uma estrela de 5ª grandeza. E nós não conseguimos olhar para esse Sol a olho nu. Precisamos de uma proteção para poder enxergar a bola do Sol, vamos dizer assim. Jesus é comparado a uma estrela de 1ª grandeza. É pura luz. Luz pura. E Emmanuel mostra aqui para a gente. E mostrando que era uma outra luz que banhava os olhos deslumbrados de Saulo. Como se a atmosfera tivesse se rasgado, dando lugar para que essa luz se aproximasse. E mostra aqui, Emmanuel mostra, mais ou menos para nossa compreensão tão pequena, como Jesus se apresentava
Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocando os ombros à moda nazarena, olhar magnético, ou seja, era impossível desviar os olhos do olhar de Jesus, cheios de simpatia, amor, uma fisionomia séria, mas ao mesmo tempo cheia de ternura e tristeza. Foi assim que Jesus buscou por Saulo. E a pergunta é, por que Jesus já não teria feito isso antes? Por que ele não apareceu dessa forma para Saulo no momento em que Estevão seria apedrejado? Por que Jesus não fez isso para Saulo antes? É porque Saulo ainda não havia chegado no limite da sua perturbação espiritual. Saulo estava realmente mal, espiritual e emocionalmente. Porque na frente de Estevão, e até mesmo perante Abigail, quem é que dominava a situação? Era ele. Era Saulo que dominava a situação. Mas ali naquela caminhada de 3 dias, ele estava num tormento íntimo sem tamanho. Já como se tivesse realmente sem conseguir controlar os seus sentimentos. E o que ele mais buscava, aquela paz interior, que os ensinamentos da Torá não lhe proporcionavam mais. Então, Jesus apareceu para Saulo no momento certo. E, além do mais, naquela caminhada, ele estava longe de toda aquela barulheira, daquela falação de Jerusalém. Os 3 acompanhantes seguiam Saulo de longe, respeitando ali a sua figura, a sua posição como doutor da lei. Então, Saulo, de qualquer modo, estava isolado do resto e pôde pensar, analisar a sua própria situação. Então, aquele foi o momento certo em que Saulo estava completamente perdido, embora soubesse que estava indo para Damasco. Interiormente, espiritualmente, ele estava sem chão. Ele chegou realmente no seu limite de exasperação. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa passagem? Oi, Maria Luísa, boa noite. Oi, Tiago. Pode falar. Essa aparição é a última que se tem registro de Jesus para um encarnado? Ou depois dessa ainda tem outras, assim, que se tem registro, né, da que a gente saiba? Ou essa é a última? Não, eu não acredito que tenha sido a última, Tiago, porque talvez aí ao longo do livro, do próprio livro Paulo Estevão, aconteçam algumas outras situações. Além disso, a gente também tem nos livros de Humberto de Campos alguns encontros entre os apóstolos, sobretudo Pedro e Jesus, né, que não são narrados nos evangelhos, nem nos Atos dos Apóstolos, né? Então, mas, vamos dizer assim, sendo narrado nos Atos, não sei se tem algo como na magnitude que teve para Saulo, porque para Saulo foi a primeira vez, e os outros apóstolos já estavam mais habituados a isso, né? Habituados a vislumbrar Jesus espiritualmente, né? Mas vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa nesse sentido. Agora, com essa magnitude, eu acho que não tem outro igual, não é? Tá bom, Marisa, obrigado. Tá bom? A gente vai ver aí ao longo das nossas leituras. Vamos continuar mais um pouquinho, para a gente aproveitar mais um pouquinho. Vamos continuando aí, então, Elaine. Eu não lembro quem sois, ó Senhor. Aqui, ó, pronto.
Aí ele fala, eu sou Jesus. Pode continuar, Elaine, aqui, ó, do parágrafo 19. Deixa eu só fazer um comentário antes. Diga. Eu acho assim que é como se ele tivesse, nesse momento, sim, deve ter sentido como se tivesse sido transportado para um outro lugar, né? Porque tudo em volta acabou, né? Ele só viu a luz, então é como se ele estivesse num outro lugar. Numa outra dimensão, exatamente. Sim. Isso. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando, no momento, a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam, até então, na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorava em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Isso, só um instantinho, só para essa frase aqui, Elaine, que a gente já comentou outras vezes. Aguilhão era aquela ponta de ferro colocada numa vara com que as pessoas que tinham, por exemplo, uma carroça, enfim, algum transporte por animais, cutucavam o animal, né, para que ele andasse mais depressa, não saísse do caminho. Então, cada vez que o animal tentava parar ou andar mais devagar ou sair do caminho, eles cutucavam o traseiro do animal com aquela ponta de ferro na lança. Isso ainda é muito comum nos lugares que ainda usam bastante o animal para puxar carroças, carroções, enfim, ou para um trabalho pesado, o arado. E então, assim como que dizendo, o animal só vai adiante, só vai para frente, só vai caminhando à frente e não para de caminhar, porque tem alguém ali por trás, o condutor, cutucando ele com uma ponta de ferro. Então, o que Jesus está falando para ele? Nesse sentido, recalcitrar, como que dizendo, não se revolte, não se rebele, não fique tentando se colocar contra como adversário, como perseguidor. Contra
os aguilhões, ou seja, contra aquilo que está te ferindo. Porque Saulo estava naquele momento bastante sensibilizado. Então, como que dizendo, não se revolte contra aquilo que a vida está cutucando você. E quais foram as cutucadas mais doloridas que Saulo havia recebido? A morte de Estevão e perder Abigail. Realmente aquilo doeu bastante para Saulo. E Jesus está falando para ele, não se revolte, não se coloque contra, não se coloque como um grande adversário contra algo que está levando você para frente, ou tentando levar você para frente. Ah lá, olha, pode continuar, aqui no Saulo compreendeu. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento, e em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamava-o por todos os meios e de todos os modos. Sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. Isso, nós vamos parar por aqui, Elaine, porque o próximo parágrafo é bem comprido, tá bom? E aí não dá tempo, porque aqui para mim já são 8h26, então daí não dá tempo da gente fazer a leitura, porque não temos pressa e nem desejamos que a leitura seja feita de forma corrida, tá bom? Assim a gente dá tempo, se alguém quiser fazer algum comentário. Obrigada também, Elaine, pela leitura. Se alguém quiser fazer algum comentário... Eu que agradeço, Maroísa. Bom, obrigada, viu? É interessante quando Emmanuel coloca que Saulo compreendeu o que Jesus estava dizendo para ele, porque a toda hora Saulo se deparava com alguém que era cristão. O que aconteceu com ele em relação a Estevão, na Casa do Caminho, em relação à sua presença em relação a Pedro, quando mandou prender Pedro e João, a sua postura dura em relação a Ananias, porque ele havia convertido Abigail, ou seja, vira e mexe, aparecia alguma coisa de Jesus na vida dele. E isso o incomodava. É disso que Jesus também está falando para ele. Você está se sentindo incomodado cada vez que eu tento me aproximar de você. Então, falou assim, não se rebele, né? Não se ressurja, não vá contra. É isso que ele está falando aqui. Tá bom, gente? Então, na próxima semana, se Deus quiser, continuamos aqui a partir do parágrafo 21, tá bom? Eu vou voltar aqui na tela principal do Skype novamente. Já estamos aqui em cima da nossa hora. E para terminar a nossa prece final hoje, fica por conta da Marina. Certo? Por favor, Marina. Boa noite a todos. Vamos elevar nos pensamentos. Agradecer mais uma vez por essa oportunidade desse estudo, tantos ensinamentos, uma passagem difícil, mas ao mesmo tempo muito bonita, por todas essas palavras que Chico conseguiu expressar nesse livro, né, para a gente ter uma ideia, um pouquinho, meio que foi uma pequena ideia da dimensão, da grandiosidade do nosso querido Mestre Jesus. Ainda é muito pequeno para conseguir essa ideia, mas ele conseguiu, com as suas palavras, com a sua sabedoria, com o auxílio de Emmanuel, traduzir um pouquinho do que foi esse momento, esse encontro entre Saulo e Jesus. Permaneça conosco, Senhor, continue nos abençoando. Seja, graças a Deus.
Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigada e um grande abraço.